O relógio marcava 7h12 da manhã. Lara já estava acordada, sentada à beira da cama, tentando conter a náusea e o cansaço que insistiam em acompanhá-la todas as manhãs há semanas. Tinha apenas 25 anos, uma vida inteira pela frente e sonhos que pareciam tão palpáveis há pouco tempo. Formada em arquitetura, dona de um sorriso leve e uma alegria contagiante, Lara sempre foi o tipo de pessoa que iluminava os lugares por onde passava. Mas ultimamente, o brilho estava se apagando. Começou com pequenas tonturas. Depois vieram os enjoos, a falta de ar, o peso no corpo. Ela jurava que era apenas estresse, excesso de trabalho, noites mal dormidas. Até que um dia desmaiou no meio de uma apresentação importante. Acordou no hospital com a mãe ao lado, o olhar dela mais preocupado do que nunca. Exames foram feitos, muitos, mas nenhum resultado vinha logo. Era como se o silêncio dos médicos falasse mais do que as palavras que eles não queriam dizer. Lara não queria preocupar ninguém. Nem sua melhor amiga, Clara, explosiva, engraçada, impulsiva. Nem seu irmão mais novo, Caio, de apenas 19 anos, que a admirava como se ela fosse feita de aço. Ela fingia, sorria, maquiava o rosto, escondia os hematomas no braço das coletas de sangue. Mas por dentro, ela sentia. Sentia que algo estava errado com ela, e que não ia passar com chá ou repouso. Você vai precisar de mais exames específicos. Pode ser algo no sangue, disse o médico com um tom calmo demais para ser tranquilo. Mas eu não estou com medo, só quero saber logo o que é, respondeu Lara, tentando parecer forte. Algumas semanas depois, sentada em uma sala branca, com cheiro de álcool e café velho, ela ouviu o diagnóstico que nenhum jovem espera ouvir. Leucemia. Silêncio. Ela não chorou. Não gritou. Apenas olhou para o médico e disse: Tá, e agora? Foi naquele hospital que sua vida parou, mas também foi ali que tudo recomeçou. O tratamento não era fácil. Quimioterapia, sessões longas, dores no corpo, queda de cabelo. A vaidade foi ficando para depois. A coragem virou rotina. Lara passou a conviver com outras pessoas em tratamento. Rostos cansados, olhares esperançoso. E foi numa tarde comum, enquanto lia distraída um livro de poesia, que ela ouviu uma risada vinda da cadeira ao lado. Você acredita mesmo nessas coisas de amor que os poetas escrevem? Ela olhou para o lado. Era ele, Rafael. Moreno, cabelo bagunçado, olhos com aquela mistura de dor e deboche. Um sorriso meio torto, meio lindo. Acredito. Porque se eu não acreditar, sobra o quê? Respondeu ela. Ele riu de novo. Os dois riram juntos. E ali começou algo que nem os dois sabiam explicar. Rafael estava em tratamento há mais tempo. Tinha 28 anos, uma ironia no olhar e um passado que ele nunca contava. Mas Lara não cobrava. Eles começaram a dividir as horas de espera, os silêncios desconfortáveis, os olhares cúmplices. Ele falava pouco, mas com ela era diferente. Com o tempo, Rafael começou a acompanhar Lara nos exames, fazer piadas durante as sessões, trazer doces escondidos das enfermeiras. E ela começou a se sentir viva novamente, mesmo com a dor, mesmo com o medo. Mas havia algo nele, algo que ela não entendia. Às vezes ele sumia por dias. Voltava com o olhar mais distante, como se carregasse um fardo que ninguém podia dividir. Você acredita em finais felizes, Rafael? Ela perguntou certa vez, quando ele segurava sua mão entre uma sessão e outra. Acho que alguns finais só parecem felizes porque a gente sobreviveu a eles, respondeu ele sem encarar. Lara percebeu que estava se apaixonando. Pela risada dele, pela forma como ele fazia graça da própria dor, pelo modo como ele a enxergava mesmo quando ela queria se esconder do mundo. Mas algo dizia que ele escondia um segredo. Algo que ela ainda não estava pronta para descobrir. E assim, entre agulhas, sorrisos e silêncios, nascia uma história de amor, no meio da dor. Uma história que estava só começando, e que teria muitos caminhos antes de encontrar um final feliz. Os dias se arrastavam entre medicamentos, exames e olhares cansados no corredor do hospital. Lara começava a decorar o nome de cada enfermeira, o som da campainha na sala de medicação, os segundos exatos entre uma gota e outra do soro. Mas mesmo nesse cenário sombrio, havia uma luz. E essa luz tinha nome: Rafael. Ele era o único que conseguia fazê-la esquecer que estava doente,
que conseguia tirar um riso mesmo quando a alma sangrava por dentro. Rafael se tornara o seu ponto de fuga. Lara começou a contar os dias pelos momentos em que o veria, pelas conversas interrompidas pelas enfermeiras, pelas mãos que se tocavam discretamente durante as sessões. Mas Rafael também era ausente. Sumia de repente. Passava 2, 3 dias sem aparecer. Não atendia o celular. E quando voltava, parecia mais pálido, mais distante, com os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Ela respeitava. Mas algo dentro dela ardia de preocupação. Lara sentia que havia um segredo entre eles. E esse segredo estava começando a corroer o que os dois estavam tentando construir. Você sumiu ontem, disse ela em tom casual, enquanto dividiam um café na lanchonete do hospital. Precisava resolver umas coisas. Nada demais, ele respondeu, desviando o olhar. Você sempre some quando está triste. E você sempre tenta curar tudo com palavras. Silêncio. Os dois se olharam. Havia uma tensão no ar. Uma ferida não dita. Rafael terminou o café em silêncio, levantou-se e beijou a testa dela. Mas aquele beijo não tinha a mesma leveza de antes. Era um beijo com gosto de despedida. Naquela noite, Lara teve febre. Forte. Foi internada por precaução. Clara, sua melhor amiga, ficou ao lado dela o tempo todo. Você precisa descansar, amiga. Você tá se esgotando tentando salvar alguém que talvez não queira ser salvo, disse Clara, enquanto ajeitava o cobertor. Eu só queria entender o que ele carrega, sabe? Às vezes ele me olha como se estivesse pedindo socorro. Ou como se estivesse se despedindo. Lara chorou. Chorou por medo, por amor, por não entender o que estava acontecendo. No dia seguinte, ainda com febre, ela pediu para ver Rafael. Ele não apareceu. Nem naquela manhã, nem à tarde. Mas ao final do dia, enquanto o sol se punha e pintava o céu de tons alaranjados, Lara viu uma sombra conhecida entrando na enfermaria. Era ele, cansado, olhos fundos, roupa amarrotada, tinha nos braços uma mochila velha. Precisamos conversar, disse ele, sentando-se ao lado da cama dela. Lara não disse nada, apenas assentiu. Antes de te conhecer, eu já tinha desistido. Vivia por viver. Achava que merecia sofrer. Eu fiz coisas ruins, Lara. Coisas que me marcaram. Ela o olhou, confusa. Você fala como se fosse um criminoso. Ele sorriu, sem graça. Um sorriso triste. Não sou criminoso, mas fui covarde. Há 2 anos, minha irmã morreu por minha causa. Dirigia embriagado. A gente discutiu no carro. Ela tirou o cinto. Um caminhão invadiu a pista. Ela morreu na hora. Eu sobrevivi. E desde então, não consigo mais me perdoar. Lara ficou em silêncio. A informação desceu pesada, como uma pedra no estômago. Depois do acidente, comecei a me automedicar, a beber escondido. A vida virou um castigo, até que descobri a doença. Um linfoma agressivo. Era como se meu corpo estivesse fazendo justiça por mim. Ele a olhou nos olhos, com uma dor que parecia não caber em palavras. Eu não contei antes porque você era a única coisa bonita na minha vida depois de muito tempo. Eu não queria te perder por causa do que eu fui. Lara chorou, mas não se afastou. Segurou a mão dele. Você não é o que aconteceu. É o que está tentando ser agora. Eles se abraçaram. E foi um abraço longo, cheio de dor, mas também de perdão. Mas a vida, como sempre, guardava mais curvas. Na semana seguinte, Lara descobriu que seu quadro havia se agravado. Um dos exames apontava sinais de que o tratamento não estava mais surtindo o efeito esperado. A notícia caiu como um balde de água fria em todos ao seu redor. Clara chorou. Caio ficou em choque. A mãe de Lara teve que sair da sala para não desabar. E Rafael desapareceu. De novo. Dessa vez, Lara tentou ligar. Mandou mensagens. Esperou por horas no banco do hospital. E nada. Até que, numa tarde chuvosa, ao sair do banheiro da ala de internação, ela ouviu 2 enfermeiras comentando. Ele pediu para não avisarem ninguém. Disse que precisava resolver algo importante antes de voltar. Você acha que vai conseguir um doador compatível assim? De última hora? Lara parou. O mundo pareceu girar. Do que elas estavam falando? Ela se aproximou devagar,
o coração acelerado. Desculpa, vocês estavam falando do Rafael? As enfermeiras se entreolharam. Sim, ele saiu para tentar localizar um parente distante. Estão tentando ver se é compatível com você. Lara ficou sem reação. Um nó se formou em sua garganta. Mas por que ele faria isso? A enfermeira olhou com ternura. Porque ele te ama. E porque ele disse que se só uma de vocês pudesse vencer essa guerra, que fosse você. Lara caiu em prantos no corredor. Rafael tinha sumido, para tentar salvá-la. Lara encarava o teto do quarto com os olhos abertos, mas parecia não ver nada. O coração estava em pedaços. Rafael sumira mais uma vez, mas agora ela sabia. Não por covardia, não por medo, mas por amor. Ele estava tentando salvá-la, e aquilo doía mais do que qualquer punção na veia, mais do que qualquer febre ou enjoo. A ausência dele era uma ferida aberta, latejando. Não havia mensagens, chamadas ou notícias. Só a espera. E a esperança. Nos dias seguintes, o tratamento de Lara seguiu, agora com um protocolo mais agressivo. O corpo dela estava enfraquecendo. Ela tentava se manter firme por fora, mas por dentro o medo começava a vencer. A única coisa que a fazia seguir era a ideia de que Rafael, em algum lugar, estava lutando por ela. Clara, sua amiga inseparável, virou quase uma enfermeira particular. Dormia em cadeiras desconfortáveis, levava bilhetes com mensagens motivacionais e fingia animação até mesmo quando o choro ameaçava vencer. Você é forte, Lara, e ele vai voltar. Eu sei que vai. Mas e se ele não conseguir? Respondeu Lara com os olhos fundos, voz rouca. Então você vai lutar mesmo assim, por você, por ele, por todos que te amam. Foi naquela noite que Lara teve um dos piores episódios desde o início da doença. Febre alta, calafrios, confusão mental. Foi levada às pressas para a UTI. A mãe desabou no chão. Caio ficou em silêncio absoluto, olhando fixamente para a parede, sem saber como agir. Clara não saiu de perto da porta nem por um segundo. Na manhã seguinte, já sedada, Lara entrou em coma induzido, e o mundo de todos ao seu redor parou. A notícia chegou até Rafael por uma ligação da própria Clara. Ele estava em uma cidade do interior, procurando por um primo de primeiro grau que, segundo os registros do hospital, poderia ser compatível para a doação. Estava cansado, abatido, com os pés cheios de poeira e a alma ainda mais suja de culpa. Mas ao ouvir a voz de Clara chorando, a força voltou. Ela não pode morrer. Eu não deixei tudo para que ela morresse, gritou, jogando o celular no banco do carro. Ele voltou para a cidade naquela mesma madrugada, dirigindo por horas sem parar. Ao chegar no hospital, subiu as escadas correndo como quem luta contra o tempo. Quando viu Lara entubada, tão frágil, tão pálida, teve vontade de gritar até que o mundo ouvisse. Mas não gritou. Apenas se ajoelhou ao lado da cama dela e segurou sua mão fria. Lara, sou eu. Volta pra mim. Eu não tô pronto pra te perder. Eu sei que te dei mais silêncio do que respostas. Eu sei que fugi quando devia ficar. Mas foi por você. Tudo foi por você. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dele. Ele tirou do bolso uma pequena carta dobrada, já amassada, e colocou nas mãos dela. Se você acordar, eu te dou essa carta em voz alta, mas só se você acordar, ouviu? Ele ficou ali por horas, até que as enfermeiras pediram que se afastasse. Saindo do quarto, Rafael cruzou com a médica responsável pelo tratamento de Lara. A notícia boa é que o doador compatível foi localizado e aceitou fazer os exames pré-transplante. A notícia ruim é que o tempo está contra nós. E se eu fosse compatível com ela? Você já foi testado. Infelizmente não é. Então, por favor, doutora, faça tudo o que puder. Ela é tudo o que eu tenho. 2 dias depois, ainda em coma, Lara teve uma leve melhora. Os médicos reduziram a sedação. Rafael estava lá, ao lado da cama, todos os dias, falando com ela, lendo poesias, relembrando momentos engraçados e segurando sua mão como se sua própria vida dependesse daquilo. Foi numa tarde chuvosa, quando Clara cochilava no sofá e Rafael lia baixinho um trecho da carta, que Lara moveu os dedos. Devagar. Fraco. Mas real.
Lara, você ouviu? Ele perguntou, com os olhos marejados. Ela abriu os olhos lentamente, confusa, cansada, mas viva. Rafael não se conteve. Chorou. Sorriu. Apertou a campainha para chamar os médicos. E depois, leu a carta inteira para ela, com a voz embargada. Lara, quando te conheci, eu só sobrevivia. Você me ensinou o que era viver de novo. Você me deu cor, som, ar. E mesmo eu sendo quebrado, sujo de passado, você me enxergou. Te amei no silêncio, no toque, no medo, nas entrelinhas. E vou continuar te amando em cada segundo que a vida me der ao seu lado. Se você acordar, juro por tudo, não fujo mais. Você é minha cura. Ela chorou. Ele também. Mas pela primeira vez não era dor, era alívio. Naquele mesmo dia, os médicos confirmaram. O doador compatível estava pronto para o procedimento. O transplante de medula foi agendado. E Lara estava forte o suficiente para tentar. Na véspera do transplante, Rafael levou Lara até o jardim do hospital, agora numa cadeira de rodas. O céu estava limpo, o vento leve. Ela olhou para ele com os olhos ainda cansados, mas com brilho. Você acha que a gente vai ter um final feliz? A gente não. A gente vai ter um recomeço feliz. E ali, em silêncio, eles selaram com um beijo tudo o que haviam enfrentado e tudo o que ainda viriam a enfrentar. O dia do transplante amanheceu nublado, como se o céu também estivesse segurando a respiração. Lara, deitada na maca branca, encarava o teto da sala com os olhos firmes, mas por dentro, o coração batia descompassado. A sala de preparo estava silenciosa, exceto pelo som dos aparelhos sendo ajustados. Clara, ao lado dela, segurava sua mão com força. Se der tudo certo, você me deve uma viagem para a praia. Sem hospital, sem remédio, sem jaleco branco. Lara sorriu, fraca, mas verdadeira. Fechado, e sem celular também. Só a gente e o mar. Do outro lado da porta, Rafael andava de um lado para o outro. Nunca havia sentido tanto medo e tanta esperança ao mesmo tempo. Quando viu os enfermeiros levarem Lara, teve vontade de correr atrás, mas sabia que agora não era com ele. Era com Deus, com os médicos, com o corpo dela, com tudo o que ainda não podia controlar. As horas pareciam eternas. O relógio não andava. O mundo estava suspenso no tempo. Clara tentava puxar conversa. A mãe de Lara orava em silêncio. Caio apertava os punhos. Rafael não se mexia. Apenas encarava o chão, como se ali estivessem todas as respostas que o destino ainda não lhe deu. Foi só no fim da tarde que a médica saiu com expressão serena. O transplante foi realizado com sucesso. Agora é com ela. Os próximos dias são críticos. Mas ela é forte. Muito forte. Rafael quase caiu de joelhos. Os dias seguintes foram uma guerra silenciosa. Isolamento total. Máscaras, jalecos, visitas controladas. O corpo de Lara precisava aceitar a nova medula. E mesmo sedada em alguns momentos, ela parecia sentir tudo. As palavras, os toques, os gestos. Rafael gravava áudios para ela todos os dias. Lia trechos de livros. Cantava baixinho. Você disse que acreditava no amor dos poetas. Então, por favor, escreve comigo o nosso. Aos poucos, o corpo dela começou a reagir. Pequenos sinais. Melhoria nos exames. Pele menos pálida. Mais consciência. Até que depois de 2 semanas intensas, ela abriu os olhos com lucidez e perguntou: Ele ainda está aqui? A enfermeira sorriu. Todos os dias. O tempo passou. Devagar, mas passou. 3 meses depois, Lara já conseguia andar pelos corredores do hospital com a ajuda de um andador. E você, vai ficar comigo mesmo quando eu estiver careca, pálida e cheia de cicatrizes? Foi assim que me apaixonei por você. E é assim que quero te amar todos os dias. Lara chorou. Mas era um choro limpo, livre. Pela primeira vez em muito tempo, ela acreditava que o amanhã existia. 1 ano depois. O hospital agora era apenas uma lembrança. Lara caminhava descalça pela areia da praia, com o vento batendo no rosto e um vestido leve rodopiando em volta das pernas. O cabelo ainda estava ralo, mas o sorriso havia voltado ao rosto. Rafael a esperava todos os dias no mesmo banco de madeira perto do jardim interno. Era o ritual deles.
sentar ali e imaginar o futuro. Você acha que a gente vai sair daqui diferente? Perguntou ela, observando as folhas balançarem. A gente nunca mais vai ser os mesmos, mas talvez seja isso que nos salve. Ela o olhou com doçura. O cabelo havia começado a crescer novamente. E no coração, havia paz. Clara corria com Caio na água, rindo como duas crianças. A mãe de Lara fazia fotos de tudo, emocionada. Rafael se aproximou por trás, abraçando-a pela cintura. Lembra da nossa promessa? Como esquecer? Então, aqui estamos. Sem jaleco branco, sem celular, só a gente. E o mar. Ela sorriu. E agora? O que vem depois? Ele tirou do bolso uma pequena caixinha de veludo. Abriu. Agora, você me ensina a viver de verdade, casando comigo. Lara não conseguiu responder, apenas chorou, e disse sim com a cabeça. Ali, entre as ondas e o céu aberto, eles selaram um novo começo. Porque, apesar da dor, do medo, dos segredos e das perdas, o amor venceu. Porque onde mora a esperança, o impossível vira apenas o começo de uma nova história. Fim. Gostou da história? Deixa seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias emocionantes.